Que nem semana passada, ixi, sabe, antes de semana passada, eu já tinha ouvido pessoas comentar que quando a verdade, a verdade aparecesse, tá entendendo? Aí a Natasha com a Ivone o Domingo e o pai do Benjamin, a Zélia, eles aqui do lado da frente, tá entendendo? E o saber quem realmente seriam as inimigas e os inimigos deles daqui de trás, do lado e da frente, tá entendendo? Porque enquanto queriam que a humanidade inteira se revoltasse comigo, como se eu fosse a inimiga é a Natasha que tá na minha frente e a Zélia cortando junto com a Natasha, tá entendendo? E aí tem a Ivone e as outras raparigas e os cafetinos e o pai do Benjamin. Então, praticamente na hora que a verdade aparecesse, que a ficha caísse, e o ver que na verdade estariam arrodeados de inimigos e inimigas. Tá entendendo? Tá entendendo? E aí eu descobri que eu não sou inimiga da minha filha, dos meus filhos, nem inimiga da humanidade. Eu não sou inimiga da minha família, da minha gente, do meu pessoal, não sou inimiga da minha nação, das minhas nações, e muito menos inimiga da minha geração, tá entendendo? E aí, depois que passaram a desenvolver essa fórmula aí para matar as pessoas com o coronavírus, tá entendendo? Dizem que algumas pessoas que estavam lutando, como por exemplo, estudando dia e noite para salvar a vida, essas pessoas poderiam estar sendo mortas, ou outras pessoas com cirurgia plástica idêntico ao rosto dessas pessoas, e ocupando o lugar dessas pessoas que, ao invés de ajudar a salvar vidas, estava desenvolvendo era os conteúdos para matar mesmo, principalmente no soro, na hora que aplica o soro nas pessoas. As pessoas não iam escapar de jeito nenhum. E com isso os médicos, os profissionais iriam ficar assim sem saber o que fazer, tá entendendo? E iam acabar sendo contaminados. Poderia ser através da comida que eles aqui pagassem para alguém colocar, dependendo desses profissionais, trabalhar em Rondônia, no Brasil, nas outras cidades, estados e países, iam morrer sempre. Tá entendendo? Porque a Ivone, que quer ser a cabeça grande da criminalidade, junto com a Natasha e o pai do Benjamin e Domingo, eles aqui, eles acham que eles têm um poder, sabe, de mandar fulano ir lá na África, sabe? Ou então lá nos Estados Unidos e complicar ou atropelar ou matar qualquer um, ou tocar fogo num prédio, numa igreja, num palácio, tá entendendo? Eles acham que eles têm essa possibilidade, que eles acham que o dinheiro fala mais alto, podem comprar qualquer pessoa com mixaria. Mas por que as pessoas se iludem? Por causa da ilusão, as falsas programações, tá entendendo? Então foi o que estavam falando. Já pensou se, assim, fora do Brasil, descobrirem como foi que eles aqui mandaram desenvolver essa fórmula para que as pessoas passe a estar sendo morta com o coronavírus, não só em Rondônia, e milhares e milhares e milhares para fora do Brasil. E essas pessoas se revoltarem e descobrir essa fórmula e ainda serem mais, assim, por exemplo, fazer o desenvolvimento de uma fórmula que até o pessoal daqui de trás, do lado e da frente, e o pai do Benjamin vão ser mortos, não vai ficar ninguém vivo aqui em Rondônia e no Brasil, tá entendendo? Porque para fora do Brasil as pessoas não têm pena, não têm dó não. Quando atingem as famílias, eles não têm pena, não têm dó não. Eles, se for necessário, eles colocam bastante dinamite ou qualquer coisa no corpo e entra até no avião e explode, mano. Eles não querem nem saber, sabe? São pessoas assim que, para se vingar, e eles até vão junto, tá entendendo? Mas o importante é que vingou, tá entendendo? Muita... Cala a boca, Samuel. Cala a boca, tu raiva de mano. Samuel, quantos pirulitos o Biel comprou pra ti? Foram 2? Tu já comeu, Samuel?
Oh, meu Deus. Cadê? É esse daí, mãe. Oh, meu Deus. Achou! É uma Coca-Cola. Acabou. É bom. Você já ouviu falar que aqui em Rondônia e aqui no Brasil alguém colocou bastante dinamite no corpo, coisas que na verdade são explosivas, entraram num avião, entraram dentro de qualquer ambiente e explodiram tudo e atingiram quem estava lá e morreu bastante. Quem sobreviveu foi de uma forma que a sobrevivência estava na mão de Deus. Não. Agora, para fora do Brasil, vocês sabem como é que é, né? Até a pena de morte, tá entendendo? Quem vai trazer para Rondônia, para o Brasil, vai ser a Natasha com a primeira pena de morte pena de morte não, não é pena de morte não, é sentença de morte. Em Rondônia, no Brasil, não existe sentença de morte. Mas quem é que vai trazer a sentença de morte para Rondônia e para o Brasil? É a Natasha com a primeira sentença de morte dela e a segunda sentença de morte da Ivone. Então, quer dizer, eles, pessoas assim como eles aqui atrás do lado e da frente, o pai do Benjamin, eles só vão colher o que eles plantaram. Só isso. Tá entendendo? Ou eles estão esperando coisas boas, eles escolherem coisas boas, porque eles só pensam na própria barriga, no próprio umbigo, no próprio nariz. Quando o olho está maior do que a barriga, é porque a barriga está vazia. Quando enche a barriga, quer dizer, mesmo com a barriga cheia, o olho está grande em cima de quem está comendo pelo menos um pouquinho quando alguém tem pena e dá, mano. Tá entendendo? Então, é isso aí que eu venho falando desde os meus primeiros Facebook. O que iria acontecer em Rondônia se as providências não fossem tomadas? Eu quando cumprisse minha missão em Manaus, por exemplo, dançarina do grupo referente ao Boi Bombar, Catarina, Catirina, né? Essas coisas assim. Então, eu iria dançar no meio junto com os dançarinos nas festas de Parintins. Quando eu terminasse de cumprir minha missão em Manaus, eu vinha para Rondônia para que eu recebesse a chave da cidade que era minha. Mas pegaram essa chave e entregaram para a Natasha. Desde quando a Natasha tem condição de ser dona da chave de Rondônia? Agora, o que eles não sabiam, e o que a Natasha não sabia, é que essa chave que na verdade entregaram para ela não existe, porque a chave já foi preparada assim, ó, coberta com essa pele branca. Tá entendendo? Então, quer dizer, foi inveja mesmo, foi inveja. Tá entendendo? E aí é aquela situação, tá entendendo? Que é difícil. Para quem não sabe da verdade é assustador, mas para mim que já morri em 6 vidas, não é tão assustador. Tá entendendo? Porque eu já vivi tantas coisas nas vidas que eu vivi, principalmente nessa vida de agora, tá entendendo que nada pra mim não é mais surpresa e nem tudo me assusta mais. Tá entendendo? Porque eu já vivi terrores e horrores nas minhas 6 vidas, tá entendendo? Então é por isso que eu nunca vou perder a memória e nem o juízo. E muito menos o que sempre foi meu por direito. Só se eu morrer de morte matada. Se eu morrer de morte matada, fica pra outra geração. Tá entendendo? Então, essa que é a verdade. Às vezes as raparigas estão... Então vamos cortar o pescoço dela para ver se desliga tudo. Se desliga o computador, se desliga de todas as internet e o mundo acaba mesmo. Então por que não cortaram logo? Deveriam já ter cortado. Para ver se acontece ou não. Porque só vão saber se vai acontecer se cortarem. Tá entendendo? Então é assim. Quem mora em Rondônia, quem mora no Brasil, dependendo de ser municipal, federal, estadual, tem que ficar de olho aberto. Porque se essa fórmula for desenvolvida pelas pessoas que na verdade estão odiando, a Ivone está odiando, a Natasha está odiando, as raparigas, os cafetinos, o pai do Benjamin, não é só eles que vão de ralo não, mano. Não é só eles que vão de ralo não. Tá entendendo? Rondônia vai se transformar num sítio. Pior do que um sítio. Vai se transformar sítio-cemitério. Por quê? Porque Rondônia vai ser só
árvores, matos, capim, cipós, as árvores e os matos cipós cobrindo as casas e os muros, e o asfalto, e em cima do asfalto os crânios e os ossos humanos. Tá entendendo? E ainda dizem que eu que sou terrorista. Ah, pô, pai do Benjamin, acabou agora com a tua máfiazinha, acabou agora com a tua organizaçãozinha. Ah, não sou eu que sou perigosa não, mano. Eu posso ser a poderosa, mas o meu poder não é de fazer maldade. Tá entendendo? É que nem estava falando. O meu poder é de bondade. Não é nem tanto o dinheiro e os créditos que me pertencem, que é direito da minha geração. Tá entendendo? O meu poder que eu considero é o poder da bondade. Não é o poder da riqueza, do dinheiro e dos créditos, não. E de tudo que eu tenho, como o meu patrimônio em Rondônia, no Brasil, nas cidades, estados e países, planetas e galáxias, inferno e céu. Não, isso aí pra mim... Nem que eu tivesse me casado e fosse feliz, para mim o importante era as pessoas ter como seu direito viver felizes, trabalhando, comendo, bebendo, vestindo, se divertindo, que fosse para as festas ia, que fosse para as igrejas ia, assim, cada um decidir o que na verdade gostaria de fazer, gostaria, como por exemplo, estudou, fez uma faculdade, não poderia conseguir realizar todos os seus sonhos, porque isso é impossível. Mas pelo menos um sonho que a pessoa, na verdade, realize, já é o quê? Já é algo grande na vida daquela pessoa, uma felicidade muito grande. Agora imagine a felicidade que as famílias não ficam. E se você tiver um esposo que te ama e teu filho que te ama, que felicidade, que orgulho que na verdade você passa a dar para os seus pais, para suas famílias, seu esposo, seus filhos, seus netos, tá entendendo? E aí você passa a mesma coisa para seus filhos, Quer dizer, o futuro que eu abri não foi para me ver as desgraças acontecendo e a infelicidade na vida da minha filha, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus genros, das minhas famílias, da minha gente, do meu pessoal, não. Tá entendendo? Então, às vezes diz, ela fala assim para ter pena dela. Não, não preciso que ninguém tenha pena de mim, não. Agora a situação é essa, é cada família se doendo pelo seu sangue, se doendo pela sua carne, mano. Tá entendendo? Porque como é que a humanidade inteira vai se doer por mim, pela minha filha e meus filhos, se a humanidade inteira precisa viver? Precisam ser inteligentes, precisam pensar nas suas famílias, nos seus filhos, nas suas esposas, nos seus pais, nos seus tios, primos, sobrinhos, etc, etc, etc. Agora vamos dizer, não, tem que matar a humanidade inteira, porque vai se doer por ela e pelos filhos dela, e nós perde. Não, as coisas não é bem assim. As coisas não é bem assim. Tá entendendo? Então isso, é sobre essa fórmula que se ela for desenvolvida fora do Brasil, aí, mano, é impossível. É impossível, porque tem muitos cabeças grandes das outras cidades, estados e países que estão odiando a Ivone com a Natasha Domingo, o pai do Benjamin, a Zélia, Marconde, Chica, Érica, Josimar, essas cafetinas, envolvendo os cafetinos, tá entendendo? Então é uma coisa que o que eu sempre falava assim nos meus Facebook. Poder de Rondônia, pelo amor de Deus, justiças, polícias, governo, abrem os olhos de vocês, porque na hora que vocês forem abrir os olhos de vocês, vai ser tarde, porque vocês não vão ter mais aquele controle que na verdade vocês sempre tiveram a oportunidade de ter, para que na verdade resolvesse as situações do tipo dessa situação que está iniciando. Tá entendendo? Mas não, se deixaram se levar pela ilusão, tá entendendo? Com os olhos vendados, ouvindo, sabe? E aí, como é que fica a situação? Eu ainda não sou uma deusa aqui na Terra, porque aqui na Terra eu nunca vou ser deusa, eu sou rainha. Depois de sereia, princesa, tá entendendo? Rainha, deusa, só lá no céu, que eu vou ser uma deusa lá no céu, tá entendendo? Então é assim, mas enquanto eu estiver aqui na Terra, Deus nunca vai me abandonar, aqueles lá de cima nunca vão me abandonar, principalmente os deuses, até mesmo os deuses que estão adormecidos, que irão despertar se no caso eu morrer de morte matada e der o último suspiro. Tá entendendo? Então, às vezes as pessoas dizem, não, mas ela tem problema de cabeça, então você vai, localiza na caixa grande do Facebook, porque é lá que tá tudo o que na verdade
precisavam para descobrir, principalmente por que presidente, por que vereador, por que pai de família, por que polícias, por que trabalhadores honestos, todos estavam sendo mortos e presos, porque lá tá as ligações, lá tá as mensagens, lá tá vídeos. Tanto faz ser do WhatsApp como Instagram, tanto faz ser do Facebook, como qualquer tipo de comunicação que na verdade você abaixar no sistema, dependendo qual for o sistema, o aparelho, cai tudo lá. E ali, para ter acesso, somente pessoas de altas responsabilidade, alto poderes e em altíssimas como ser profissionais, que no qual são senhas que serão usadas para que seja aberto, e lá você vai, na verdade, achar todas as informações, porque foi lá que adiantou mais um pouco da situação, né? O que eu estou enviando aqui, se eu estiver usando o WhatsApp, se eu estiver escrevendo, que eu enviar, cai tudo lá, pois assim é a humanidade. E é uma caixa de um Facebook que na verdade pertence às minhas operadoras também. Tá entendendo? Então é assim, não é porque foi remédio que ela tomou, porque ela tem que ser internada, mas sabe por que eles daqui de trás, do lado e da frente, queriam se livrar de mim? Porque eu sou sábia, inteligente demais, e com a minha sabedoria, a minha inteligência, eu poderia atrapalhar os planos daqui de trás, e atrapalhando os planos daqui de trás da minha casa, que é a casa da Ivone, e atrapalhava o plano do pai do Benjamin, e atrapalhando o plano do pai do Benjamin, o plano do pessoal do lado e da frente dessa família que ele escolheu, dos puxa-saco, estavam todos com os dias contados e por águas abaixo, tá entendendo? Porque quando se fala em plano, o início é onde está o erro, na casa da Ivone e no pai do Benjamin. Eles aqui, pronto, já é o péssimo plano dos falsos acordos e falsos negócios que estava destruindo a vida de cada família, metendo a mão nas partes da herança dos direitos, que já era direito definido pela lei. Tá entendendo? Então é sobre esse conselho, é sobre esse artigo, que na verdade não existe um código, mas se fosse para providenciar esse código, na verdade, eu diria 100. Sabe por quê? Porque na hora que o governo e a justiça e as polícias perder o controle aqui em Rondônia, sem solução, mano. Nós vamos morrer tudinho. Tá entendendo? Tanto aqui em Rondônia como no Brasil inteiro. Tá entendendo? E as pessoas acham que é brincadeira. Aqui no Brasil não se vê falar em construções de bomba atômica. Não se vê. Mas para fora do Brasil se vê. Então é sobre esse detalhe que o meu poder de Rondônia deveria ficar como gato escaldado. Tá entendendo? Se for enganado pela primeira vez pela Ivone, a Natasha, o Domingo, o pai do Benjamin, eles aqui, então teriam que ser gatos escaldados, ficarem de olho abertos para que na verdade não fossem enganados de novo, né? Porque dessa vez é impossível a Natasha com a Ivone escapar. Tá entendendo? Então essa que é a verdade.